olha, lembrei do nome do senhor querido que me deu aquele livro, Seu Clóvis. Eu tô voltando para casa. E vocês que estão aqui, vocês devem ter assistido a última Viajandinha. E agora, quando eu tava indo, agora eu tô voltando, né? E engraçado que como tá cedo, que às vezes eu volto à noite e não dá pra gravar, que fica muito escuro, né? E eu voltando cedo, eu falei assim, vou gravar outra Viajandinha. Mas aí não teve aquele pulsar, né? De uau, faz. E aí eu tava aqui ouvindo música e dirigindo. E de repente eu lembrei do nome do seu Clóvis. Eu falei, agora eu tenho que falar o nome dele, né? Então eu tava falando que ele me presenteou com um livro chamado Há Flores no Caminho, um livro espírita, por conta do que ele percebia em mim de tristeza, né? E aí a gente começa essa viajandinha assim. Tem um caminhãozinho lento também aqui na frente da gente e a gente vai sorrindo nessa estrada, né? E nunca fazer uma ultrapassagem que não seja segura, principalmente quando a gente ama a nossa vida e respeita a vida do próximo. Bom, eu quero falar com vocês uma coisa muito, muito, muito importante, que hoje eu encontrei com algumas mulheres, né? Mulheres que eu não conhecia. E uma delas, a gente começou a conversar e eu perguntei para ela alguma coisa, eu não lembro mais do início da conversa, eu sei que alguma coisa surgiu que ela falou que eu não tô bem. Mas eu falei, por que você não tá bem? Aí ela falou assim, porque eu tenho um passado muito pesado. Eu fui casada com um homem que me bateu muito. Fui casada há 8 anos com ele. Depois eu me separei. Aí encontrei outro que também teve problema. E depois me separei. E agora eu estou namorando um homem que é cheio de problema. Tá com problema financeiro, tá com problema... Não. Aí eu falei pra ela assim, bom, então eu vou falar pra você uma coisa. Primeira coisa que você tem que fazer aí ela me falou assim, esse homem que eu tô namorando agora, eu terminei o relacionamento com ele, só que eu tô me sentindo muito culpada porque eu acho que eu tenho que ajudar ele. Aí eu falei, opa, vai entrar a Carla de Araújo agora, né? Vai entrar, já ouvi o que eu precisava e vai entrar. Aí eu falei, olha só, você quer estar bem? Você quer estar bem? Quer. Então, a primeira coisa que você vai fazer é parar de se culpar. Você tá se culpando demais. Ela, pois é, eu acho que o meu marido, ele me batia porque era culpa minha. E esse também, não sei o quê. Então, olha só, ouve. Porque o que você tá fazendo, do jeito que você tá fazendo, não tá dando certo. Então, ouve de uma pessoa que vai trazer algo diferente pra você. Isso que você tá fazendo com esse rapaz, querendo ajudar ele, você tá se colocando muito maior do que ele. Então, aqui, viajandinhas, vamos olhar o nosso lugar na constelação familiar, o nosso lugar na família. Lembra o lugar certo? Ordem, hierarquia, pertencimento, tudo direitinho. Então assim, eu falei pra ela, olha, quando você olha pra ele, sente pena dele, quer ajudar ele, significa que você tá muito maior do que ele. E quando você olha para a pessoa desse lugar, você tira a força da pessoa. E você está dizendo para ela o seguinte, você não tem condições de se cuidar. Você não tem capacidade de se cuidar. Eu, majestosa eu que vou cuidar de você. Porque você não tem capacidade. Então você está dizendo para o outro que ele não pode arcar com a vida dele. E isso é péssimo para você e para ele. Ele fica sem força. Homens assim,
eles perdem, inclusive, o interesse sexual para a mulher, eles brocham, eles não têm condição mais de ter ereção. Realmente, a nossa relação sexual foi ficando muito fraca, porque ele foi perdendo o interesse, querida. A Rô, né? Ela falou assim, nossa, a senhora tá falando tudo da minha vida. Eu falei, pois é, vou falar mais um pouco, quer ouvir? Quero. Então, assim, isso que você tá vivendo, com esses homens te agredindo, significa que seu pai, ele não tá tomado no teu coração, ele tá excluído no teu campo. Então, essas coisas todas para você entender, você não vai entender agora, porque isso tudo é muito complexo, mas eu vou te falar o seguinte, você precisa olhar pro seu pai, tá? Aí ela fez assim, né? E eu falei assim, e precisa olhar para os julgamentos que você teve do seu pai. Aí ela entendeu. Os julgamentos que você teve do seu pai, da sua mãe, do relacionamento deles, que certamente você quis fazer melhor e não tá conseguindo, tá fazendo pior. Realmente, o meu pai foi um homem muito trabalhador e tudo, mas ele não ficava com a gente. Eu falei, aí você condenou o seu pai com aquela frase, meu pai é ausente, né? Ela falou, a senhora tá falando tudo de novo. Eu falei, pois é. Aí eu falei, olha, o trabalho correto para poder harmonizar você e você voltar para o seu lugar certo na família e não ficar apanhando da vida é a constelação familiar. Vai aqui aí passei para ela meu site, né? Olha meu site, vai lá, tem vários vídeos também se você quiser ver. E ela fez assim, ai, nossa, que bom, a senhora falou tudo da minha vida. Então, porque tem mais ou menos uma continha que a gente faz, né? De tanta experiência que a gente tem em facilitar a constelação. Uma mulher. Então, veja esse lugar errado que a gente fica sendo a enfermeira do universo. Que a gente vai curar o homem, que a gente vai ajudar o homem, porque ele precisa... Ela tá virando a mãe. Aí eu falei pra ela assim, outra coisa, esse seu namorado, que ela já tinha terminado com ele, mas aí tava se sentindo culpada e ficava indo lá procurar ele pra ajudar ele. E eu falei, outra coisa, esse seu namorado, que eu tô vendo ele até gordinho. Ele é gordinho mesmo. Eu falei, pois é, esse seu namorado que tá sem dinheiro e é gordinho, ele tá precisando tomar a mãe dele no coração. É por isso que você tá entrando no lugar da mãe dele, é por isso que ele não tem dinheiro e é por isso que ele tá comendo muito. Ela, mas como a senhora sabe? Eu falei, pois é, né? Então vai lá no meu site e você querendo, você me procura. Esse foi um dos encontros que eu tive. O outro, hoje eu tava com imã, né? Eu tava com imã de atrair pessoas que estavam precisando ouvir algo de mim. Não é sempre que eu tô assim. Normalmente eu fico mais calada, né? Porque eu também já saí desse lugar de enfermeira do universo. Mas quando a pessoa vem e abre-se um campo onde a pessoa trouxe algo e eu posso contribuir, eu falo alguma coisa. A outra foi, entrei no local, oi, tudo bem? Ai, não tá tudo bem, não tá tudo bem, porque eu tô cheia de dores, porque eu vou menstruar, e aí pra mim, isso é muito difícil. Bom, enquanto ela estava falando, eu decretei dentro de mim, eu sou Deus aqui e aí, eu sou Deus atuando alegremente aqui e aí. E também o decreto, eu sou a chama consumidora consumindo todas essas memórias. Ela contou que estava com dor, que estava inchada, ela veio mancando inclusive, né? A pessoa quando manca, ela mostra pra gente que ela tá com os dois hemisférios brigando muito. Um fala uma coisa, outro fala outra. E ela tá indo mancando também, tem a vítima, né? Bom, não vou falar aqui que eu não tô falando. Quem quiser entende, quem não quiser não entende. Mancando tem a vítima, tem o querer que tenham piedade. Então eu fiquei decretando, ela contou e eu falei pra ela, bem,
entenda que tudo isso é crença, né? Porque nós mulheres, a gente tomou as ideias e os conceitos sobre menstruação de uma forma totalmente equivocada. Então primeiro que a gente odeia menstruar. Não é isso? Ela falou, porque ela comentou. Inclusive, eu não sei por que a mulher menstrua, não sei o que. Eu falei, pois é. Então a gente odeia menstruar, as mulheres, né? De um modo geral, odeiam menstruar. E não sabem lidar com isso por falta de conhecimento. Mas você sabia que existem métodos onde você pode não sentir mais nada disso? Ela falou, Obviamente que eu senti abertura de falar com essa mulher, e teve abertura total, né? Ela estava totalmente aberta e a gente conversou. Então, o que eu falei para ela? Eu falei, bem, primeiro que você pode fazer banhos de assento antes de menstruar, né? Naquele período pré-menstrual, que vão te aliviar. De quê? De raivas contra os homens, da nossa ancestralidade, da nossa linhagem feminina. O doutor Lindo Ho'oponopono, uma vez numa entrevista, ele disse que a mulher perguntou para ele, mas e a TPM? Ele falou, TPM é a raiva dos homens. Quando eu ouvi aquilo, tem 10 anos atrás, eu falei exatamente isso. Mas as pessoas, elas falam, não, aí é loucura. Bom, então, raiva dos homens. Aí ela fez assim, arregalou o olho. E aí eu falei para ela, você pode fazer também, por exemplo, escalda-pés. E um trabalho também de limpeza de memórias para que você limpe todo esse paradigma sobre a menstruação, que menstruação é dolorosa, que menstruação é isso, que daqui é isso, que vai ficar toda, porque eu tenho fibromialgia. Eu falei, olha, vai me desculpar, mas fibromialgia é uma coisa que não existe. O que existe aí é muita gente excluída na sua família, e principalmente da tua linhagem feminina. Aí ela falou assim, pois é. Eu falei, então, você, óbvio, né? Constelação familiar. Então, essa mulher, ela precisa fazer uma constelação para ver quem está excluído aí. E depois fazer uma educação, uma reeducação, que é apagar tudo que ela aprendeu sobre menstruação. E ela voltar a sua originalidade, a sua natureza, né? De aprender que ela não é uma máquina, que ela não é um trator, que ela é uma mulher, que ela menstrua, que ela tem os ciclos dela, né? E que o pré-menstrual pode ser mais leve. Isso não significa que a mulher não sinta uma necessidade, tipo assim, poxa, hoje eu queria deitar o dia inteiro e ficar. Faça isso. Mas eu não posso porque eu não trabalho. Gente, a gente está indo para a nova era do planeta, onde a gente vai fazer isso. Então começa a se acostumar, né? Começa a se acostumar. Eu tive uma mãe, a minha mãe foi preciosa. Por mais que eu me queixasse dela, a minha mãe estava excluída do meu coração, me trabalhei depois, né, para ter a minha mãe no meu coração, como vocês sabem. Mas a minha mãe, ela foi tão perfeita para mim, que a minha mãe, assim, quando eu ia menstruar, eu com meus 13, 14, 15 anos, eu ia menstruar, eu ficava assim, a gente fica dolorida, a gente fica mais, assim, introspectiva, né? Aí ela acordava, Carla, vamos pro colégio. Eu falei, ai mãe, eu tô assim, não, minha filha, não precisa ir não. Ela deixava eu faltar aula pra eu não ir no colégio, enquanto eu tava no pré-menstrual, entendeu? Então, que mulher extraordinária, né? E minha mãe não tinha conhecimentos de sagrado feminino, de nada disso. Mas você vê que a minha mãe perfeita, né? Minha mãe que me deu muitos animais, os cães que eu queria, os bichinhos, os passarinhos, os preais, galinha, pato, marreco, tudo que eu queria de bichinho minha mãe me dava, meu pai também. E eu fui crescendo com os animais, né? Porque eu era uma xamãzinha quando eu era pequena.
Eu era a mulher da mata, né? Eu, quando tinha, assim, 11 anos, eu pegava uma cadela que eu tinha, Diana, que era um dog alemão, que ela tinha sido treinada, né, na polícia militar. E era um cão de guarda de defesa, uma extraordinária Diana, super disciplinada, super amorosa. Eu chegava do colégio, eu pegava a Diana. Nessa época eu morava lá em Vargem Grande, no Rio de Janeiro, que é lugar de muita natureza. Naquela época, então, só tinha a nossa casa, o resto era mato, né? Não tinha nada. Eu pegava a Diana e eu subia morro com a Diana, né? E ali não tinha nenhum perigo pra mim, que eu tava com aquele animal me protegendo. Eu subia morro com a Diana, brincava muito com ela, pegava goiaba. Tinha um lugar assim, que era um lugar que tinha tanques de criação de peixes, né? Que eu entrava, aí tinha aqueles tanques enormes, eu olhava ali, tinham vários peixes. Então eu tive uma criação assim. Eu tive o prazer, né, de nascer numa família, num pai e numa mãe que me deram essa oportunidade. Já as minhas irmãs, elas não curtiam muito isso, elas gostavam de ficar em casa brincando de boneca. E aí elas ficavam em casa, o papai construiu para elas umas casinhas de boneca que abria, que fechava, enormes e tudo, e elas ficavam lá brincando. Eu não queria saber de brincar de boneca nenhuma. Inclusive o meu Ken, que foi o primeiro Ken que foi lançado, minha avó, que veio da Alemanha, trouxe ele pra gente. Ela deu um Ken para cada um, que a gente tinha a Barbie, né? E o Ken. O meu Ken era o homem mais lindo do mundo. Mas eu ganhei aquele Ken. Teve uns dias depois, eu fui com ele pra rua e encontrei com um amiguinho meu. Esse amiguinho meu, ele tava com uma cobrinha, uma feita de madeira que tem uma lona no meio, que você pega no rabo dela, faz assim, ela faz assim. Aí eu fiquei doida pela cobra. E eu troquei o meu Ken naquela cobra. Eu cheguei em casa, minha mãe quase me matou. Como que eu tinha trocado um boneco lindo daquele, caríssimo naquela época? Não tinha, nem no Brasil aquilo. Naquela época não se importava, né? Importavam coisa, não tinha importação. Só tinha coisa que ia viajar fora. Coisa diferente, né? E aí eu troquei pela cobrinha, porque pra mim não importava aqueles bonecos. Eu gostava dos animais, né? Já eram ali meus animais de poder, minha serpente. Mas a lembrança que eu tenho é que a minha mãe me mandou eu voltar e trocar aquela cobra pelo Candy. Eu não lembro direito isso, mas que ela brigou comigo, ela brigou. Bom, então voltando, falei com a mulher. Você pode fazer, ó, chás para você tomar, né? Chás para você tomar. E óbvio, fazer um trabalho de autoconhecimento para você retornar à sua essência feminina alinhada, sem estar distorcida, né? E unificar o seu sagrado feminino com o sagrado masculino. Gente, muitas coisas a gente repete, sem saber que está repetindo, igual o papagaio. Vocês sabem o que é o papagaio? Ele não sabe falar, ele repete, ele não sabe o que ele está falando. Ele apenas, ele tem uma articulação própria dele que ele consegue repetir. Mas ele não sabe o que ele está falando. Então, as mulheres, elas repetem. Tá doendo, tá pesado, tá isso. Porque ela ouviu a mãe, a avó, as amigas, né? Tudo que diz respeito à nossa cultura. Não é isso? Aí vai lá, toma um remédio, vai lá, faz isso, vai lá, faz aquilo. Toma pílula para não menstruar mais, bota o DIU para não sei o quê. Então elas repetem e e elas se afastam da essência, né? A menstruação pode ser tomada como algo totalmente sagrado e é um período onde a gente recebe muita conexão com o mundo espiritual e pode ser muito beneficiada no período da menstruação, né?
Tem um vídeo meu que eu passei para essa moça, que é a menstruação como cura de memórias inconscientes. Esse é o nome. Para quem não viu, vai lá. Mulher que não viu, vai lá ver. Que fala, inclusive, de mulheres que interrompem os ciclos menstruais com medicamentos e tudo, e que acabam interrompendo também os seus ciclos de vida. São mulheres que não conseguem finalizar projetos, finalizar relacionamentos, dar novos inícios, porque ela não está fluindo redondamente, circularmente, como uma mulher deveria fluir. Ela interrompeu, então ela está numa esfera linear que não existe para a mulher. Ué, ela não está vivendo o que ela veio viver. Né? Por exemplo, hoje eu não menstruo mais. Não menstruo mais. Mas quando eu parei de menstruar, eu já tinha um sagrado na minha menstruação, no meu período, né? É um respeito, um recolhimento. Usava aquele momento para me acordar um pouco mais. Estou passando agora por Monteiro Lobato, né? Aquele quebra-mola ao contra-cavala, né? E então nós repetimos muitas crenças dos nossos antepassados. Outro assunto que cabe muito aqui é a mulher que diz, depois que a mulher, quando ela está na menopausa e depois que ela para de menstruar, ela não sente mais prazer sexual, ela fica ressecada. Tudo mentira. Tudo mentira. Uma bela desculpa para aquela mulher que não aguenta mais o marido não transar com ele, não fazer sexo com ele. Tá entendendo? Agora, pega uma mulher que se conhece, que se ama, né? Que vai fazer sexo com quem ela quer e não com quem ela se sente obrigada a fazer sexo, para ver se ela não fica molhada e se ela não gosta. Então, gente, Ho'oponopono, né? Vamos acordar de todas essas mentiras, que é muito mais fácil para uma mulher que está casada com quem ela não quer falar assim, eu tô com dor de cabeça, do que falar, não, eu não quero transar com você. Eu tô muito ressecada. Tá doendo, eu tô muito ressecada. Né? Mas ela não tem interesse inconsciente em ter sexo com aquele homem. Então, essas verdades, quando a gente faz um trabalho sério de autoconhecimento, né? A gente vai olhar para as nossas sombras. Outra coisa que acontece, que é um grande não para o sexo, é a candidíase. A mulher que está sempre com candidíase, o corpo dela está gritando, falando para ela assim, eu não quero fazer sexo com esse homem. Ou então, a mulher é muito entesoada, está fazendo sexo demais, né? Com um monte de porcaria, e o corpo tá dizendo, eu não sou como é que chama? Não tem nenhum nome, tem que criar um nome para isso. Aquela coisa que passa de mão em mão, em mão, em mão, em mão, em mão. Antigamente a gente chamava de chuchu, que dá mais do que não sei o que em serra. Não lembro mais, tanto tempo que eu não falo essas coisas. Então, assim, candidíase, se a mulher está sempre com candidíase, então eu vou trocar minha calcinha, vou usar calcinha de algodão, eu vou curar? Não, filha, se você continuar com o mesmo padrão, né? Outra coisa, banho de assento de vinagre de maçã, ele é muito bom para curar a candidíase, tá? Um tratamento natural para você fazer. Que aí você vai e faz 3 dias seguidos.
faz um recolhimento sexual e faz 3 dias seguidos. E pensa na sua vida. Se você está fazendo sexo com quem você gostaria, se você está fazendo sexo com quem mereceria, né? Então, autoconhecimento é isso, gente. Caminho espiritual é isso. É a gente ver a verdade. O que está acontecendo na nossa frente. Acontecendo na nossa frente e não ficar se enganando. Ai, mas Carla, mas eu tô com esse meu marido e a gente comprou um apartamento juntos, estamos pagando as prestações e agora como que vai ser? Começa a decretar. Eu sou a chama consumidora, consumindo todas essas memórias. Eu sou Deus, eu sou a luz crística fluindo na minha mente, nas minhas emoções, no meu corpo, no meu lar, nos meus negócios, gente. Se não tiver caminho de autoconhecimento, a pessoa não sai do buraco. Quem quer comprar uma cura está se enganando, né? Está se enganando. Se enganando. Cura não se compra. Não tem ninguém que vai te curar. Você vai se abrir para soltar o lixo, que são as memórias, e encontrar um lugar esvaziado dentro de você, para você se relembrar da sua essência e também adquirir conhecimentos relevantes, importantes, verdadeiros e necessários para uma pessoa avançar. A gente avança com autoconhecimento, com conhecimento. Conhecimento e autoconhecimento. Né? Você fica parada, sentada diante daquele negócio retangular, você vai cada vez se matar mais, sem comentários, né? Então precisa olhar para tudo isso, olhar para si e começar a subir uma escadaria que parte do primeiro degrau, gente. Se a pessoa não está disposta a fazer o movimento de esforço que ela precisa fazer para sair do lugar de comodidade, que é quentinho, morninho, né? Tem uma metáfora que diz assim, que tinha um cachorro que ele estava deitado numa cama de madeira, né, feita de madeira, tipo um daquele, não é tablet não, outro negócio lá. E ele ficava se mexendo o tempo todo. Aí uma pessoa falou, mas por que o cachorro tá deitado e fica o tempo todo assim se mexendo? Ele falou, porque tem um preguinho ali que tá incomodando ele. Aí a pessoa falou, mas por que ele não sai dali então? Aí o dono falou assim, porque o prego não está incomodando o suficiente para ele se mover de verdade e sair dali, né? Então, gente, a dor, ela é um prego maior, né? E muitas vezes a gente precisa, como eu precisei, né? Tava contando para vocês no último vídeo um pouco do que eu precisei para me mover, né? Sentir dor emocional ao extremo, né? E para poder me mover e falar, não, eu me amo, eu não vou mais permitir isso comigo, né? Quando a alma da gente grita, entendeu? Então, cada um é cada um. Então vejam que essas apenas 2 mulheres que eu encontrei hoje, o que elas trouxeram, né? De distorções. E que elas nem sabiam, nem conheciam isso que eu falei, né? Nem conheciam isso que eu falei.
Enfim, gente, esvaziou, né, o assunto. Você vê que acabou, né? Já tá bom. Quando a pessoa não tá vivendo bem, ela pode fazer esse decreto assim: eu sou a revelação do que eu preciso saber sobre isso. Aí ela coloca ali o tema que ela quer olhar, né? E eu quero ser a revelação sobre... Não, eu quero não, perdão, volta tudo, apaga. Eu sou, o decreto tem que ter sempre o eu sou na frente. Eu sou a revelação do que eu preciso saber sobre essa doença, esse sintoma, esse casamento, esse trabalho, essa pessoa, essas pessoas, essa situação, né? Agora o eu sou vai revelar e você precisa saber o que fazer com isso. Você não vai pegar um novelo de lã e ficar com ele na mão. Ou você vai tricotar alguma coisa, ou não vai adiantar nada você ter um novelo, né? Então, decreta: eu sou Deus fluindo nessa situação. Eu sou a presença conquistadora, tá? Então, quem quiser aprofundar comigo no trabalho de limpeza de memórias e decretos, vem para a jornada da ascensão e prosperidade, tá? Tá maravilhosa. Domingo, 8 horas da manhã, ao vivo. E é gravado também, se você não puder fazer domingo, quiser fazer outro dia, você fica com a gravação e faz em outro momento. Gente, precisa, tá? De trabalho de continuidade. Não adianta você fazer um negócio só no final de semana e não seguir. Tem que ter... Vejam que meus trabalhos todos atualmente, eles são de continuidade, né? O Círculo de Mulheres, a Jornada das Constelações, a Jornada de Ascensão, que são trabalhos, ó, toda semana, e a gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente está lá, trocando. Eu estou informando, estou orientando, estou respondendo, porque precisa, tá? Precisa. Ai, ai. Então é isso, gente. Na alegria do ser, já estou chegando, eu acho que daqui a uns 3 minutos, 5, eu chego na minha porteira. E vou fazer minhas coisas. Eu tô com plantas aqui no carro que eu vou plantar. E já preparando alguma coisa também pro dia 11, onde eu vou receber as mulheres do círculo, né? E hoje eu tô trazendo inclusive a gardênia, né? Que eu chamo de jasmim do cabo, mas aqui eles chamam de gardênia. É o jasmim grande, bonito, que tem um aroma maravilhoso. Então é isso, gente. Um beijinho pra vocês, mulheres. Se cuidem, tá? Se cuidem. E vamos viver com congruência. Viver alinhadas com a nossa verdade interior. Tá bom? Limpando memórias, limpando tudo que está equivocado e distorcido dentro da gente, para que a gente viva a vida que a gente veio viver, tá? Um beijinho para vocês. Arro, beijo.